Bem-vindos a mais um Findcast, o nosso terceiro Findcast de jovens empreendedores. E antes da gente começar e eu apresentar os nossos convidados de hoje, gostaria de fazer um agradecimento especial aos nossos patrocinadores. Fame Capital, investir é cuidar. Saiba mais no site fame.capital. Maria de Uca, tem sido cada vez mais presente nos nossos episódios, deixando a gente mais feliz com esse vinho maravilhoso. Dualtron, uma empresa do grupo 1021 Blindagens. E claro, eu não posso deixar de pedir para vocês compartilharem, comentarem, curtirem, ativem o sininho. Bom, antes de começar com o nosso convidado, estou aqui na presença da nossa co-host Monique. Muito obrigada por aceitar esse convite. Eu que agradeço, empolgadíssima para nossa conversa. Muito bom. E agora sim, estamos aqui com o Gabriel. Gabriel, muito obrigada por aceitar o nosso convite também. O prazer é todo meu, prazer praticamente inenarrável, indescritível. Muito bom, muito bom. O Gabriel, ele tem uma história bastante peculiar e ela começa ali na graduação, né? Então, ele fez uma graduação de 3 graduações, na verdade, fora do Brasil. Atuou em outras companhias como Stone, Santander, enfim, ele vai contar pra gente ainda mais sobre a trajetória dele. Mas, Gabriel, de novo, muito obrigada pela sua participação. Queria começar, na verdade, perguntando um pouco para você sobre como é que veio essa ideia ou como é que se deu, né, a sua vida de formação fora do Brasil. Uhum. Conta um pouco como é que você iniciou nisso. Perfeito, muito legal. Como a ideia do podcast é compartilhar um pouco dos erros e dos tropeços, acho que vai ser bem interessante esse questionamento também. Minha família sempre quis essa história de ir para o exterior. E quando eu era muito jovem, lá nos meus 13, 12 anos, eu era extremamente tímido. E aos poucos que eu fui me soltando. Então eu fui lá do nerdzinho do cantinho da sala para ser o cara popularzinho do ensino médio. E eu gostei muito de ter feito esse processo. Eu queria ficar lá na minha cidade natal, Fortaleza. E meus pais queriam que eu fosse para fora. E na época eu tava namorando, super apaixonado e tal, primeira namoradinha. E aí... Aquele momento crítico. Aquele momento crítico. Mas meus pais foram até um pouco mais incisivos. Não, Gabriel, você vai, vamos nessa, faz o processo, faz o Enem e vai para fora também. E depois, se for o caso, você volta. Então, eu cheguei a começar a engenharia de produção no Ceará. Fiquei em terceiro lugar em engenharia de produção no Ceará, na Federal. Mas também fiz o processo para fora, fui para fora. E chegando lá, não sabia exatamente o que é que eu queria ainda. Tinha um pouco de um elemento. Será que eu vou querer ficar a graduação inteira? Será que isso aqui vai ser só um intercâmbio? E eu fiz o primeiro ano foi meio complexo, assim, porque como eu não estava de corpo e alma naquilo, eu estava com dificuldade de me adaptar. E o inglês, né? A gente acha que ele... Tipo, o inglês você aprendeu aqui no curso de inglês, é chegar lá e usar, né? E eu já falava inglês bem, assim, consumia muito conteúdo em inglês, etc. Tinha feito bastantes cursos, tudo que dava para fazer eu tinha feito. Só que quando você chega lá e você tem que contar a história em inglês, entender as piadas, contar a piada em inglês... Como é que faz, né? Então eu tive muita dificuldade nesse meu primeiro ano. E eu fiz, cara, e agora? Como é que eu vou fazer? Eu fico, eu volto, namorado lá morrendo de saudade. Nossa. Momentos críticos. Momento daquele nó. E aí eu fiz, não tô 100% satisfeito nessa universidade que eu tô agora, que era a Florida International University. Quais são as variáveis que eu posso mexer para ver se eu fico mais satisfeito aqui? Será que é o curso? Será que é a faculdade em si? Aí apareceu uma oportunidade de fazer um curso de cinema em Nova York. Lá nos Estados Unidos você não escolhe o curso no começo. Você tem meio que o que você quer ali, só que você no meio da faculdade você decide, isso aqui que eu vou fazer, e daí em diante você segue. A princípio eu estava fazendo trilha de marketing, mas aí eu fiz, vamos testar cinema, de repente eu vou virar artista, né? Aí fiz esse curso de cinema 1 mês, adorei. Foi a melhor experiência internacional que eu tive, assim, disparada. Que eram pessoas altamente apaixonadas por um único tópico. Tudo que você falava era aquilo ali, cinema, filmmaking, você tinha acesso aos equipamentos, se divertia um bocado. Era um universo. Eles vivem muito. Vivem muito aquilo. E era todo mundo tava indo passar um curso de verão lá. Era todo mundo passando 1 mês. Então tinha uma intensidade, pessoas de vários lugares, do México, da Índia, aquela coisa multicultural. Eu fiz, cara, eu adorei isso aqui, mas eu não tô tendo essa experiência lá na minha universidade que eu estou. Aí foi o momento que eu decidi, eu quero ficar aqui nos Estados Unidos, mas eu tenho que valer a pena, não é para eu estar lá meio furreca como eu estava. Então quais são as variáveis de novo? O que é que eu posso mexer? De repente pode valer a pena eu trocar de curso ou a faculdade. O curso eu gostei muito de fazer cinema, eu acho que eu vou seguir
de alguma forma com coisas relacionadas a isso, mas não é a parada que eu vou fazer 100%. Então, mantive marketing, vou tentar trocar de faculdade. Ou tentar, de repente, fazer uma transferência para New York University, a NYU, ou para alguma outra faculdade. Fiz o processo de transferência, tive que fazer as provas todas de novo, basicamente vestibular de novo, e fui para a University of Miami. No que eu cheguei na University of Miami, as coisas meio que clicaram. Assim, eu lembro que no terceiro dia eu já estava com um grupo de brasileiros lá que eu me conectei, apareceu uma oportunidade de fazer uma audição para um grupo de teatro lá, fiz no meu primeiro semestre um grupo de teatro, no segundo semestre eu já estava de presidente da Associação de Estudantes Brasileiros, então as coisas aconteceram muito rápido. Super rápido. Assim. E aí eu fiz, nossa, que legal, deu certo. E aí eu tinha que escolher agora qual era o curso que eu ia fazer. Sabia que ia ser uma coisa de business, marketing, mas aí eu descobri que dava para fazer mais de uma graduação. Lá nos Estados Unidos, a carga horária é muito menor que no Brasil. Então você consegue enfiar outras graduações daquele mesmo reino. Então dentro de business você tem marketing, você tem tecnologia, você tem essa de liderança organizacional que me apaixonei. E chegando lá mais para perto do final da faculdade, eu descobri, eu comecei a consumir muito conteúdo sobre liderança, sobre esse tópico. E eu desde moleque eu sempre gostei muito da ideia do Power Ranger vermelho ali, de ser o líder do grupo e tal. Fiz, cara, vou me aprofundar nesse tópico. Apareceu a oportunidade de fazer um curso de liderança da Disney. Uau! Aí eu fiz, né, foi super legal esse curso. Eu fiquei 3 meses que a gente fazia uma aula por semana, durante a noite na faculdade. E no final a gente ia pra Disney com tudo pago. E aí ia ter algumas aulas dos executivos da Disney no parque, dizendo como é que eles fazem as ferramentais de liderança. Super interessante. Viver a experiência Viver mesmo. a experiência. Fiz, nossa, que negócio legal. Fiz, cara, tenho que trabalhar com isso de alguma forma. E 2, eu já estava meio que na época ali de começar a produzir conteúdo, essas coisas. Aí foi que eu comecei o Lidera, que hoje é a empresa que eu tenho até hoje. Ela teve um hiato, Sim. mas foi essa época que eu comecei a falar sobre liderança nas redes sociais. E aí eu descobri que tem um curso que é liderança organizacional. Aí acabei fazendo marketing, tecnologia, porque quando você fazia curso de tecnologia lá, você ganhava 3 anos de visto, em vez de 1, depois de trabalhar. Fica a dica aí, pessoal de casa que tá. Muito bom, muito bom. E consegui esse curso de liderança organizacional. Que no fundo, vou falar um segredo. Todos atentos. Todos atentos. A tripla graduação que eu fiz foram esses 2 e gestão. O liderança organizacional ficou faltando uma matéria. Então, tecnicamente, tá ali na boca do gol. Tudo bem, a gente não conta pra ninguém. Não conta pra ninguém, né, pessoal? Isso, claro. Uma coisa que entra em Uma coisa nacional. Bem aqui é. Muito bom. Mas, no fundo, todo esse ferramental que eu aprendi lá fora é muito louco porque você acaba trazendo pra cá. E depois eu posso entrar um pouco da minha história quando eu estive na XP, os treinamentos de liderança que eu dei lá. O ferramental que eu aprendi lá nesse contexto acabou sendo de grandíssimo valor aqui em outros contextos. Né? Claro. Eu acho que isso puxa, inclusive, para uma das nossas questões aqui, né? Quando a gente pensa nesse tema e na sua formação global, pensando em liderança jovem, o quanto que a sua atuação fora e essa vivência cultural também do lado de fora impactou nessa liderança jovem que você traz para o Brasil, que você traz no seu dia a dia hoje? Eu acho que a grande questão de você se estudar fora é que você está uma porcentagem muito grande do tempo fora da zona de conforto. Né? Então, você tem sempre que estar pensando, tá, o que é que eu vou fazer? Se eu não estou confortável, o que é que eu vou fazer a respeito? Né? Você não pode ficar parado. E a questão linguística, a questão cultural é muito forte, é muito engraçado. Eu brinco que, geralmente, tem uma diferença cultural grande do brasileiro para o americano. Né? O brasileiro, se você não tiver uma indicação, uma pessoa que você conheceu na rua aqui ou na sua aula, você não vai ser obrigatoriamente super amigo ali. Então, ele vai ser um pouco fechado para pessoas que ele não conhece. Você trocou 2 quilos de piada ali, conversou um pouquinho, já... Pô, e aí, velho, de boa, vamos lá para casa, tomar uma cerveja, churrasco e tal. Sim. Lá nos Estados Unidos é o oposto. Eles são muitíssimo educados com as pessoas que eles não conhecem. Né? Então, aqui, as pessoas da sala, as pessoas da faculdade que cruzou aqui, uma coisa ou outra, são muitíssimos educados. Mas para você entrar na bolha é muito difícil. Então, é o colega, mas não consegue ser o amigo, assim, é né? isso. Aqui É bem superficial. Aqui você tem menos colegas, mas você começou a conversar ali um pouquinho já... Ah, não, brother. Sim. Então, é difícil fazer essa adaptação lá. Tanto que eu convivia muito com os brasileiros e com os latinos. Então, meu portunhol, assim, é fantástico. Muito bom, muito bom. Legal. Acho que puxando um gancho agora pra gente linkar não só a sua experiência no Brasil, mas também na Brasa. Como é que as duas experiências moldaram, né, o seu olhar para uma liderança de performance no Brasil? E conta um pouco pra gente da teoria para as trincheiras de fato, sabe? Legal, legal.
A Brasa é a Associação de Estudantes Brasileiros lá no exterior, né? E aí teve um elemento deles que me pegou muito, assim, que a missão da empresa deles era formar a nova geração de líderes. E aí eles tinham vários eventos, conferências que traziam vários empresários do Brasil para palestrar e etc. E você tinha um modelo quase como se fosse de franquias, né? Cada universidade tem a sua franquia. E eu acabei sendo presidente da Brasa da minha franquia, da University of Miami, que acabou, no começo ela estava um pouco desengajada, quando eu saí, acho que estava no top 4, top 5 Brasas dos Estados Unidos. Tinha mais de 100 brasileiros lá na Universidade de Miami. Uau, bastante coisa. Bastante brasileiro. Era bem legal. E vou te falar que era um desafio, particularmente lá na Universidade de Miami, porque na USF, que é uma outra faculdade que tem a maior brasa de todos os tempos, os caras fazem conferências só da USF, com 300, 500 pessoas. Lá não tem tanta coisa para se fazer na cidade que é em Tampa, né? Em Miami, tipo, tem aquele glamour ali, né? Tem tudo para se fazer em Miami. Então, a competição que eu tinha ali de conseguir trazer as pessoas para estarem engajadas com a gente era um desafio. Mas o propósito era muito claro para mim também, que era além da parte de formação de líderes, tá trazendo pessoas para dentro, eu tive muita dificuldade na minha chegada nos Estados Unidos. E eu queria muito que a Brasa é para ser uma casa para os brasileiros que chegam aqui na universidade. E isso tornava tudo muito mais fácil, né? E aí parece clichê, mas esse lance do propósito, de uma razão um pouco maior, Sim. assim, me pega muito. Acho que tem profissionais que são mais atraídos por isso, Sim. outros menos. Mas para mim foi um negócio muito forte e que ajudou muito. Uma história particular da Brasa que eu acho que vale a pena ressaltar. A gente tem uma conferência que é a Brasa Summit, né? Que todo ano tem toda uma competição, é quase um reality show para descobrir em qual lugar que vai ser a bendita da Brasa Summit. E esse ano tinha sido na Geórgia, foi minha primeira Brasa Summit. Então eu estava lá com o olho arregalado. Você pensa que é um local que você pega várias pessoas que já são, né, pensam um pouco fora da caixinha no sentido de estarem estudando fora. Aí você pega os caras que estão envolvidos com a Brasa. Então é só a galera que está muito querendo fazer as coisas acontecerem, né? São os futuros líderes do Brasil. Quando eu chego nessa Brasa Summit, eu lembro que eu vi uma palestra do Edu Lira e de uma outra moça voltada para a educação, né? E aí tem uma frase que ela falou no final dessa palestra. Imagina, eu estava lá com todos os brasileiros, todo mundo pilhado, vi umas palestras assim super emocionantes. E essa moça fez uma palestra inteira sobre educação e o último slide era o seguinte: tem todos esses problemas aqui de educação no Brasil. E você tem certeza que você quer trabalhar com o mercado financeiro? Porque tem muita gente que vai para os Estados Unidos querendo entrar no mercado financeiro também, né? E esse negócio ficou ressoando na minha cabeça. No meu último trabalho formal, CLT, agora tem 2 meses atrás que eu saí, foi na XP e eu estava no mercado financeiro. Mas o coração estava pedindo para eu trabalhar com educação. E aquele slide ficava assim na minha cabeça. Você tem certeza que vai trabalhar no mercado financeiro? É o propósito, né? Quase como uma culpa, né? Começa a reverberar, assim, você fica, cara... Chegou uma hora que é maior que você. Aí tomei a decisão de, não, vou focar 100% nisso agora. Animal. Que bacana, que bacana. Eu acho que isso tem muita união do propósito mesmo, né? Acho que cada um tem o seu. E eu acho que quando o propósito chama, a gente tem que ouvir, né? Então, acho que você passou, né? Você vai contar pra gente outros momentos, enfim. Mas acho que até fazendo esse link do propósito, eu fico pensando... A gente discute muito no nosso dia a dia, quando a gente tá em conversas com parceiros, com as pessoas candidatas e afins, com os profissionais de mercado... sobre esse engajamento que você falou, né, do começo. Então, manter as pessoas engajadas, manter, enfim, motivadas, né? Como é que você faz isso acontecer? E acho que atrelado a essa parte do propósito, o que você pode contar pra gente, até em termos mais práticos, que você foi aplicando no seu dia a dia para transformar esse propósito que é tanto seu em engajamento para outras pessoas também? Legal. Eu acho que o primeiro detalhe mais pragmático é a identificação, tomada de consciência, né? Porque quando você acha um propósito legal, quando você compartilha, as pessoas que se conectam com aquilo, meio que eles pegam ali no ar, né? E eu lembro que na época eu não havia identificado isso como propósito. Eu acho que também existe toda uma questão de, tipo, a gente fica, eu tenho que achar o meu propósito, tá? Eu gosto de pensar em potenciais porquês, né? Coisas que provavelmente te movem, né? E aí a gente, na eleição para quem ia ser o próximo presidente da Brasa, eram entre eu e uma outra pessoa. A outra pessoa fez um discurso super objetivo. Essas são as coisas que eu vou fazer, eu vou resolver esses problemas aqui. E na hora eu fui
desceu assim o espírito do propósito ali na hora, e eu fiz uma palestra super emotiva no sentido de, galera, foi muito difícil para mim estar aqui. Eu estou muito feliz de estar envolvido com esse tipo de pessoa, e eu quero que as pessoas se sintam tão bem quanto eu estou me sentindo aqui agora, de estar com esse apoio, ter uma casa aqui dentro da universidade. Nossa. Nesse momento aí, a galera... Aí linkou. Aí a galera fica bem pilhada para ajudar e fazer o negócio acontecer. A verdade conecta, né? E você transmitiu isso. Provavelmente outra pessoa falou de números, né? Falou de situações. E você trouxe essa conexão. É diferente. E só depois que, tipo, pra isso virar um slogan ou virar, tipo, a coisa que eu sempre vou falar, não foi aí que eu identifiquei que, não, esse aqui é o propósito, é esse aqui que eu vou falar para as pessoas. Né? Mas aos poucos você vai, não, acho que a parada é essa aqui. Acho que a gente às vezes se cobra demais, inclusive, até de tentar mapear esse propósito com essa clareza tão grande. Até hoje, tipo, pro meu negócio tem várias coisas nele que me deixam muito pilhado, mas se tentar resumir em uma frase é complexo, é um desafio. Sim, é bastante. Eu acho que quando a gente fala muito dessa liderança, né, e desse dia a dia, comunicação, engajamento, cultura, enfim, a gente atrela bastante ao lado humanizado, né? Então é isso, é ao lado da emoção também, né? Como é que você controla isso assim também, né? Eu fico pensando um pouco do seu dia a dia, como é que você consegue também trazer para o pragmatismo e até pensando na Lidera hoje, né? Como é que você guiou a Lidera para ser o que ela tem sido agora? Como é que eu trago Como é que você transforma esse teu propósito que é mais humanizado e emocional pro lado mais prático de formar a Lidera e ser o que ela é hoje? Tá, legal. O momento que a Lidera está hoje, né? Ela já passou por várias fases. A fase que a gente está agora está sendo praticamente um atendimento boutique. Então, é muito sob demanda. Né? Então, logo, cada projeto que eu acabo me envolvendo, seja se é para dar um coaching de comunicação para um executivo, ou se é uma pessoa que é um vendedor, tem uma posição comercial e ele precisa melhorar os números dele. Né? Cada pessoa vai ter uma dor específica que ela vai ter que sanar. E logo, quase que o propósito da empresa vai mudar em função da dor que eu vou estar querendo resolver. E aí, o que eu acho que entra legal, até um papo interessante sobre vendas complexas e a nova forma de vender do século XXI, né? Que antigamente, lá atrás, era muito, eu vou te convencer a fazer isso e eu vou bater na sua cara até você comprar. Se você precisa ou não, tanto faz, mas eu vou te convencer a comprar. É aquela tua imagem do vendedor de carro, né? Sim. Aquele cara que vai empurrar até o final, a todo custo. E, teoricamente, hoje a gente está indo para um universo muito mais de vendas mais consultivas, né? De você entender a dor de cada cliente, entender como o cliente se sente, entender que, no final das contas, toda a venda que você vai fazer vai ser para resolver um problema emocional. Sim. É para você diminuir uma dor de cabeça que a pessoa tem. Um pensamento automático que aparece na cabeça dele antes dele dormir. Na hora que tá tomando banho, enquanto tá cozinhando. Facilitar a vida dele, de alguma forma. É isso. Então, facilitar a vida dele de alguma forma. Então, falando até um pouco de vendas, né? Muito sobre... Tem aquela metodologia, né? Spin Selling, né? Que você entende a situação, problema, implicação e necessidade. Né? Eu acho que parte muito disso, de você entender o que a pessoa realmente quer. Se você consegue entender o que a pessoa realmente quer, tanto facilita a venda, quanto você traz muito mais propósito para o trabalho. Então, para um, pode ser eu quero me sentir melhor falando em público. Para outro, pode ser eu quero vender mais e melhorar minha remuneração e, consequentemente, poder dar uma condição de vida melhor para minha família. Eu tenho visto cada vez mais isso, a galera até tentando fazer as aterrissagens mais próximas para a família, no sentido de... Dá uma olhada até nas tendências de curso online. Tem muita gente falando assim agora, né? Tipo, não é, você vai faturar os seus 100 mil reais, né? 100 mil reais na internet. Você vai conseguir dar uma condição melhor para tua família. Porque aí você pega no emocional, né, daquela pessoa, aí o negócio complica um pouco. Que aí qual é o problema? Eu acho que isso é uma coisa muito nobre, realmente, a questão de você melhorar a condição da família, mas aos poucos a tendência também é a galera começar a usar de uma forma quase de chantagem, né? Aí o poder que tem acaba perdendo. Então, respondendo a sua pergunta, a Lidera hoje está construindo um propósito, né? Sim. E o propósito tem sido específico para cada cliente que eu sirvo. De modo geral, eu sinto que um propósito ou um porquê é a busca por sanar alguma dor de alguém de alguma forma. Pode ser sanar sua própria dor ou você querer ajudar a sanar a dor de alguém. Mais ou menos por aí. Eu vi que vocês já atenderam mais de 130 clientes, né? Dentre esses clientes, Gabriel, qual que é a maior demanda deles? O que eles mais
procuram por vocês? Na busca do quê, né? Tá, legal. Como eu falei para vocês, a gente passou por várias fases, né? E houveram 3 momentos na Lidera. No primeiro momento eu falava muito de soft skills. Eu atendia principalmente estudantes até de ensino médio universitário. E era até um desafio que eu tinha para vender o bendito de produto soft skills, chamava Skill Master. Era um cursão de soft skills com alguns elementos de aula gravada, alguns elementos de aulas presenciais. E era um curso de 5 soft skills. Eu dizia que tinha a pirâmide das soft skills, que era inteligência emocional, o primeiro andar da pirâmide, como se fosse uma pirâmide de Maslow, assim, sabe? Inteligência emocional, comunicação, aí criatividade e produtividade. Esses 2 estão no mesmo andar, porque eles são meio que quase opostos ali, né? Então, sim. Quanto mais criativo você tende a ter muita ideia, acaba não faz nada. Se você é produtivo demais, você coloca tudo numa linha de produção e não pensa... Exato. Então, eles são quase que inimigos ali. E, por último, a liderança. Então, nessa primeira fase, eu tinha um curso Skill Master que ajudava a galera a sanar essas dores todas aí, né? Então, era um momento muito de comunidade, que a gente fazia muita call no Zoom, todo mundo muito junto ali e tal. E eu recentemente fiz uma rodada de entrevistas, um batidão de entrevistas com essa galera. E por mais que tinha muita ferramenta prática, de como é que eu falo melhor em público, como é que eu lidero um time melhor, por mais que a galera fosse muito jovem, uma coisa que me surpreendeu muito nessa pesquisa que eu fiz, conversando com os meus clientes antigos, cara, o que mais te ajudou hoje? Eu comecei em 2020 e esse produto era de 2020. Então, eram umas 60, 70 pessoas que passaram por esse produto. O que mais te ajudou? Eu falei, Gabriel, as ferramentas foram super legais, me ajudaram um bocado, mas o que mais fez diferença foi comunidade e ter alguém ali que eu me inspirava e fazia, dá pra fazer. Legal. Dá pra, referência, né? E ter alguém lá me incentivando. E aí isso me pegou de uma forma diferente, porque às vezes a gente se preocupa demais em trazer o ferramental, e até o mais esmiuçado do como possível, né? Principalmente um curso, etc. Mas às vezes só eu dizer, o processo é mais ou menos esse aqui, eu tô aqui com você. Por isso que eu até respondi a sua pergunta quando você fez de tendência, que o acompanhamento é muito forte. Porque às vezes a pessoa tem alguém para contar, né? Esse processo todo eu era muito tímido no ensino médio, e aí depois eu fui me soltando, só foi possível porque meus pais sempre estiveram muito presentes, minha mãe sempre era aquela pessoa que me empurrava ali atrás. Vai lá, Gabriel, vai dar certo. E pensando assim, a depender do perfil de cliente, é claro, mas naquela época que eram pessoas muito jovens, era muito essa posição que eu tinha também, dizia, não, vai dar certo, pode fazer. Se você precisar, tem esses 2 como fazer aqui, essas 2 ferramentas aqui, mas vai dar certo, e isso fazia diferença. Cara, acho que é muito da inspiração, né? Muito. A gente fala muito de liderança inspiracional, liderança como referência. E cada vez mais com as pessoas que a gente vem conversando, né? De mercado, profissionais, enfim. Essa pauta tá cada vez mais em alta, eu acho. Eu acho que tem cada vez deixado mais essa parte hard skills, o olhar do resultado, para um cuidado e um olhar mais humanizado, né? De você entender de onde vem aquela pessoa. Às vezes ela só precisa desse empurrãozinho, né? De você falar, não, vai dar certo, confia. E qualquer coisa eu tô aqui. Né? Levanta a mão, qualquer coisa tem alguém aqui para te dar um direcionamento. Exatamente. E aí essa questão, eu acho muitíssimo interessante essa discussão, porque você tem os 2 lados da moeda, né? Você tem o lado da liderança humanizada e o lado de tem que bater meta e resultado, né? Como é que equilibra, Gabriel? Como é que equilibra, né? Tênue. Mas é um desafio. Acho que quando a gente consegue equilibrar, a gente consegue ter longevidade das pessoas no cargo também, né? Muito bom. E para isso a gente tem que... Porque acho que até os anos 2000 ali, 2010, era muito tipo, você teve um sentimento, você teve uma emoção, bota isso aí para baixo. Segura e pronto. Só que aquilo ali pode não te impactar no curto prazo, no teu trabalho hoje ou amanhã ou na semana que vem. Mas depois de um ano, depois de 2 anos, depois de 3 anos, né? Hoje eu gosto de pensar que quanto mais a gente entende quanto os nossos liderados estão se sentindo genuinamente, mais a gente consegue tratar ou adaptar ou tentar direcionar para que a pessoa esteja se sentindo genuinamente feliz. Eu escutei uma vez um especialista em RH falando que uma empresa deveria ser muito mais parecido com um subscription de um Netflix. No sentido de... Netflix você paga todo mês, né? Então todo mês você tem que ser convencido, você tem que abrir lá o cartaz e ver que tem alguma coisa interessante para você consumir. Senão você vai parar de pagar e vai mudar, você vai parar de pagar e vai mudar. Você tem várias outras opções. E eu sinto que as empresas podiam olhar um pouquinho mais dessa forma. Será que o cardápio de coisas ali, de progresso de carreira, de estar fazendo atividades que são estimulantes, de estar gerando valor para o cliente na ponta e percebendo isso, será que todo mês a pessoa vê e faz sentido ela dizer, realmente eu consigo
permanecer aqui. Ou se aparecesse uma outra oferta, uma outra oportunidade, a pessoa ia sair na hora, né? Sim. Acho que é uma via de mão dupla. Com certeza. Gosto muito dessa metáfora. Com certeza. E, Gabriel, te ouvindo falar, acho que se tem ainda coisas para contar da sua trajetória até antes agora de estar mais à frente da Lidera, né? Então, é recente, conta pra gente isso também. Mas, antes disso, ao longo da tua carreira, você sofreu algum tipo de preconceito por ser uma pessoa jovem, né? Então, como é que você lidou com isso, assim? Alguém já chegou pra você e realmente não acreditou em você porque você estava numa ascensão de carreira já muito jovem? Como é que foi isso ao longo da tua trajetória? Você acredita que essa circunstância particularmente eu nunca vi, se aconteceu eu não percebi. Mas eu acho que isso vem muito de partir de uma postura de curiosidade em todas as interações. Assim, né? Concordo. Eu até Genuinamente, falo, né? Genuinamente. Porque até uma coisa é você dizer tem que ser feito dessa forma. Outra coisa é pô, mas você já pensou em fazer desse jeito? Por que a gente não faz daquele jeito? Me explica, eu tô curioso, não entendi. Então, são muito raras as vezes que eu chego de uma forma confrontativa com até pessoas mais sênior que eu. Teve um dos meus grandes mentores que ele disse assim, Gabriel, muitas vezes as provocações têm mais peso do que as soluções. Então, vamos dizer que eu tô aqui num bate-papo aqui com vocês e aí bate-papo de carreira mesmo, você começa a falar dos seus problemas que você tem, e aí eu chego e digo, você tem que resolver assim. Você vai fazer, qual é desse moleque, pô? Como assim? Ele não sabe nada da minha situação. Exato, tá falando o quê? Outra coisa é se eu... Respeita a minha história. Respeita a minha história, né? Exato, calma aí. Respira, meu irmão. Outra coisa é se eu pergunto, tá, mas o que é que você acha que tá gerando esse problema que você tá passando agora? E se eu faço você se questionar de coisas que você não tinha se questionado antes? E você acaba, por causa desses questionamentos, chegando a uma conclusão que você não tinha chegado antes, você vai me perceber com muito mais senioridade do que se eu chegasse para você trazendo soluções. Eu acho que o que você está falando vai... Eu sou psicóloga, então vai muito nessa linha, assim, né? A psicologia, ela fala muito de você devolver a responsabilidade para o outro e de você se perceber sozinho, né? Então, a terapia, ela é isso, assim. O psicólogo não te diz o que você tem que fazer. Ele te direciona para suas respostas, né? E você mesmo vai encontrá-las. Eu acho que quando a gente fala de humanização, né? Então, humanidade nesse sentido, vai muito ao encontro desse ponto, né? Então, é de você ir lá e dar um guia provocativo, mas eu mesma vou saber qual vai ser a solução que vai ser melhor para mim, né? E não você indo lá e fazendo um cutucado, assim, né? E isso sempre me ajudou muito. Eu acho que essa é uma das razões que eu nunca me puxaram olheira assim de quem é você, moleque, assim, sabe? E era muito doido pra mim, porque imagina, em 2020, tava com 21, 22 anos. E aí eu cheguei pra falar sobre liderança, sobre esse tópico. Maluco, só pode ser, né? Qual a experiência de líder? Foi presidente de uma associação de estudantes brasileiros. E aí? E aí? Louco. Mas, ao mesmo tempo, eu sempre achei o seguinte, e aí é uma coisa interessante até para pessoas que querem se posicionar em redes sociais, né? Eu nunca falei tem que ser dessa forma ou tem que ser daquela outra forma. Eu sempre gosto de referenciar de alguma forma os conhecimentos que eu trago. Então, eu sempre trago tem esses psicólogos aqui que eles fizeram essa pesquisa e aí eles descobriram as tais das 5 bases do poder, que são as 5 formas que você pode influenciar alguém. Olha que legal que esses psicólogos fizeram. E aí eu ganho autoridade como? Pô, esse cara sabe, ele tem repertório. Sim. Mas não sou eu, Gabriel, tô dizendo que tem que ser do meu jeito. Tô dizendo que esses caras aqui, muito inteligentes, acharam que era assim. Teve esse outro maluco aqui, esse outro pesquisador, que ele descobriu outra forma. Olha só o que ele disse. Olha essas formas que eu te mostrei. Mostrei 6 ferramentas aqui para vocês. Quais delas que encaixa melhor no teu dia a dia? Quais delas você tá fazendo, quais delas você não tá fazendo? Quando eu trabalhava com os líderes lá da XP e dava treinamento, imagina, eu tô dando treinamento para uns caras de 27 anos, tá dando treinamento pra galera com 30 anos de mercado, né? Como é que eu vou fazer... De mercado. Né? Não é nem 30 anos, é 30 de mercado. De mercado. De mercado. Então, qual é desse maluco, desse moleque que tá chegando aqui pra dar treinamento pra gente, né? Então, eu tentava trabalhar com eles muito mais numa pegada de workshop, de auditoria. Então, eu chegava pra eles e trazia um framework. Por exemplo, tem um framework de liderança que eu adoro, acho que é um dos meus favoritos, que é o da Ohio State. Eles pegaram e entendiam que tinha 2 dimensões, 2 características do líder. Uma delas era a consideração e a outra era a estrutura.
como é que funcionava? Consideração é o quanto o teu time te considera e quanto você consegue construir uma relação de confiança. Né? A vibe do time, se todo mundo se dá bem, se eles contam as coisas mais obscuras da vida deles, se quando eles não estão bem eles falam. Se todo mundo se sente bem, consideração. E a outra dimensão era estrutura. Então de 0 a 10, qual é a tua capacidade de geração de resultado? Você pedir para as pessoas fazerem uma coisa, aquela coisa é feita. Você tem uma expectativa de resultado, o resultado é alcançado. Aí eu pegava e fazia... Eu explicava esse framework, que na realidade é uma forma dele se avaliar o próprio trabalho. E aí eu pegava, colocava ele no quadro e fazia... Galera, qual é a nota que vocês dão para cada um de vocês? E aí eles se davam uma nota. Eu queria ver a reação das pessoas com isso. E aí, o que eu gosto muito dessa ideia de treinamento de liderança, treinamento de soft skills? Você pega elementos altamente subjetivos e você coloca em caixinhas. Quando você dá nome às coisas, fica mais fácil de observar. Liderança mesmo é uma coisa super subjetiva. Então, quando você fala, não, tem essas 2 características aqui de 0 a 10. Nossa, eu sou bom nisso aqui, mas nessa aqui eu sou fraco. Aí eu fazia legal. Agora vocês entenderam alguns... Vocês viram que tem uns caras aqui que são bons de consideração. Conseguem ter a confiança do time, mas fica de líder bonzinho. Não consegue gerar resultado. E vice-versa. Você tem essas pessoas aqui que são muito boas de estrutura, geração de resultado, mas ninguém se gosta no time. Quem sabe vocês têm algo para trocar. Vamos fazer agora um workshop de ferramentas. Então, galera, ferramentas de consideração. O que é que vocês podem fazer no dia a dia de vocês para aumentar a consideração? Eu posso fazer um one-on-one com o meu liderado que vou falar só de vida, não vou falar de resultado. Eu posso fazer happy hour do time. Eu posso recompensar... se eu vi que alguém fez uma coisa que eu pedi para ela fazer e fez muito bem, eu vou botar ali um browniezinho na mesa dela. Esses detalhes. Aí a galera ia escrevendo. Que demais. E estrutura, do outro lado. O que é que eu posso fazer? Como é que eu estruturo um one-on-one de resultado de uma forma que eu realmente faça a pessoa mudar de comportamento? Como é que eu posso fazer para acompanhar essa pessoa de uma forma diferente? Como é que eu posso fazer para aumentar a minha autoridade com o time? Então, e aí eles mesmos tinham o conhecimento, mas eles não tinham estruturado dessa forma. Aí eu fiz, a gente tem 10 ferramentas de um lado e 10 ferramentas de outro. Quais dessas ferramentas vocês estão usando hoje e não estão usando? Quais são que vocês têm que começar a usar para poder subir aí 1 pontinho, 2 percentuais aí na sua consideração, na sua estrutura? E isso meio em grupo, assim. Então as pessoas conseguiam, por exemplo, depois fazer trocas entre elas. Perfeito. Nossa, você aplica isso e eu não tinha esse Não conhecimento. tinha pensado, Que bacana, me explica, me ensina. Principalmente quando você fala de coisas humanas, assim, a gente pode não ter um nome, né? um adesivo ali dizendo, esse é o nome da ferramenta. Mas a gente tem uma percepção ali do que é que funciona ali, né? É meio empírico, né? Você vai lidando com o ser humano, você vai aprendendo de alguma forma ali, minimamente, a lidar com ele. E você até age de acordo com algumas ferramentas sem dar nome àquilo. E aí também agindo sem forma técnica, né? De uma forma bem empírica mesmo. Eu sinto, então eu vou aqui desse lado. Quando alguém traz de forma técnica, com repertório de grandes pessoas que estudaram sobre isso, cara, te destrava. Porque aí você ganha uma nova... E você consegue dar nome, né? A gente precisa, às vezes, dar nome a alguma coisa. E volta até para aquele elemento do... Pode ir que vai dar certo, né? Porque, tipo, teve esses malucos aqui super inteligentes que eles disseram que dá certo mesmo. Então vamos seguir aqui. Aquele negócio que você fazia um pouco, mas dava bom, agora você descobriu que realmente é validado, tem um nome e pode fazer mais. Vai que tá endossado. Tá endossado. Você ganha um endosso para você ter aquele comportamento. Exatamente. Muito bom. E, Gabriel, a gente falou bastante agora dos treinamentos e os treinamentos sendo algo positivo, né? Então, a gente trouxe aqui um caso muito interessante, por sinal. Mas por que você acha, acho que na sua visão mesmo, né, ao longo dos anos aí de carreira, que os treinamentos eles acabam falhando, né? Então, porque obviamente é como a gente falou um pouco no começo, assim, existem muitos, né, cursos por aí, hoje em dia tudo se fala disso, então os treinamentos eles também falham. Onde é que você acha que tá essa falha? O que pode não dar certo? Acho que depende da modalidade do treinamento. Mas eu vou elencar dois detalhes. Eu acho que é por falta de pragmatismo, no sentido de a gente fica falando muito do mindset, que é importante, você tem que mudar as crenças das pessoas para elas poderem agirem, às vezes, o que você está pedindo para elas agirem. Você tem esse elemento de crenças e valores e formas de pensar que é importante a gente trabalhar isso. Mas principalmente no universo digital, acho que às vezes a gente fica um pouco nisso demais ali. Você tem que... No mundo das ideias. No mundo das ideias, no mundo filosófico. Sem tangibilizar, mas o que é que eu vou fazer? Qual é o passo a passo? Né? Eu faço isso, depois isso, depois isso, depois isso, depois isso. Né? Então,
Isso é uma coisa que eu acho altamente importante. Às vezes a gente fica um pouco estagnado nessa subjetividade. E o segundo, acho que é acompanhamento. Né? Tá, eu expliquei isso aqui. Quando é que eu vou falar com a pessoa de novo sobre esse mesmo tópico e entender se ela fez, se ela não fez, se ela tem dúvidas? Né? Se eu faço um pacote de mentoria com você, e aí eu vou fazer... eu vou pegar e te dar um aulão aqui de 2 horas. Provavelmente sua vida não vai mudar. Mas toda semana a gente está conversando a respeito. Por exemplo, tem um modelo de mentoria que eu faço que tem funcionado super legal. É teste, né? A gente tá, como eu falei, está no momento de testar várias coisas, mas eu faço um modelo de missões. Então eu faço 3 meses de acompanhamento, em que uma vez por mês a gente faz uma call, que é mais com conteúdo, com ferramental, com técnicas. E aí nas outras semanas, entre essas calls, eu coloco uma missão. E aí tem um invite na agenda da pessoa, chega a missão lá para ela, tipo... Cara, tem esse vídeo desse cara aqui falando com um ritmo diferente do que você geralmente fala. Um vídeo do Cortella aqui. Pô, faz um vídeo imitando o mesmo ritmo, depois eu vou te dar feedback. Aí você sai um pouco do eu tô só te dando uma aula e vai um pouco para tipo, os temas que a gente falou antes, a gente tá batendo na tecla. É algo que eu tendo a gostar bastante e tenho visto bastante resultado, assim, acompanhamento. Essa era uma das minhas perguntas também. Como é que você gera impacto, né, para essas pessoas depois do PowerPoint? Né? Como é que você sai dali daquele treinamento e permanece gerando impacto para as pessoas? Você tem que ter o acompanhamento de alguma forma, né? Nem que seja, vou dar um outro treinamento, mas eu preciso... As ferramentas têm que ficar frescas na cabeça. Porque o que é que eu faço também? Tem um dilema super interessante que eu trago dos meus treinamentos, que eu chamo do dilema do artista. Por exemplo, Mari, me fala... um artista que você gosta muito aí, que você gostaria de escutar aí no show, assim? Ai, nossa, tem alguns, mas acho que a Pink. A Pink. Qual é uma música da Pink conhecida? É aquela... Money, money, money. Essa é dela? Não é dela. Vou pegar aqui o Vagalume pra você. Isso, o Spotify pra gente te atualizar. Escutar. Mas tem... Me fala a música da Pink. E agora, como é que eu... Não sei se vai dar certo eu cantar essa música pra você. Acho que vai ter que aparecer, a internet vai ficar eternizada. Acho que Where there is desire, there is gonna be a flame. É boa essa música. Sabe? Não lembro o nome dessa música, né? Nem eu tô lembrando agora. Que eu tô nervosa, eu te vi aqui, ó. Try. You gotta get up and try. Maravilhosa, é uma bela música. É uma música difícil de cantar, né? Então, tá vendo? Olha aí. Tive que resgatar. Então vamos dizer que você vai lá você quer ir no show lá da Pink e escutar a música Try. You gotta get up and Isso, try. essa a gente canta com o coração. Com o coração. Aí imagina que você chega lá no show da Pink e ela canta perfeita a música. Assim, todas as sílabas você conseguia escutar, 100% afinada. O timbre dela, assim, parecia um anjo cantando, mas sem emoção nenhuma. Não tem como. Não tem como. Exato. Não tem como. Frustração total. Frustração. É um abismo entre a gente e a pessoa. Exato. E se fosse do outro lado? Você chega lá pra escutar ela, e aí ela canta, bota os bofos pra fora lá, try. Mas sem técnica nenhuma. Desafinado, a voz feia, o timbre ruim, aquele negócio, ruim. Você também ia ficar tipo, tá bem, ela tá se esforçando aí, mas bad vibe. Não tá muito legal. E aí eu digo que o grande comunicador, até uma pessoa que sabe usar bem de soft skills, ela é uma pessoa que ela tem que saber equilibrar a técnica e a emoção. Ele tem que costurar os dois. Quando você vai... Se eu pego, te enxurro de ferramenta de comunicação. E aí eu boto, pronto, fala, você tem que usar todas agora. Acabou, você vai chegar lá, robozinho corporativo, todo travado. E eu já fiz muito curso de oratória, em muitos que eu fazia, eu saía pior do que eu entrava. Porque a pessoa só dava uma enxurrada de ferramenta e dizia, você tem que usar todas. E se você não usar, você não tá falando bem, otário. Aí eu fazia... Nossa, aí você esquece e fala, nossa, eu falo muito mal. Frustrou. E isso é muito real. Por isso que quando eu vou dar meus treinamentos, minhas coisas, eu falo, galera, vou dar uma cacetada de ferramenta aqui. O objetivo de vocês é escolher uma no final, vocês ressoou assim, vou dizer, vou fazer isso amanhã. Sim. Então, a prioridade para mim é muito mais na fluidez da comunicação do que no... tem que usar todas as ferramentas. Sim. Porque no final das contas, se você for fazer uma competição de quem usa mais ferramenta, vira um campeonato de oratória de professores de oratória. Exato. Mas você fala com pessoas, né? E as pessoas se conectam emocionalmente. Pessoas não são robôs. Você me fez pensar em algo que obviamente está muito relacionado com o tema da Find e do mundo hoje, né? Que é a famosa inteligência artificial. Famigerada. Então, quando você foi falando um pouco desse uso da ferramenta, acho que cada vez mais a gente tem visto todo mundo usar a inteligência artificial, mas para que fim, né? Então, cada vez mais a gente tem olhado para a ferramenta como um ponto de
será que ela funciona aqui? Né? Será que eu preciso dela aqui? Qual ferramenta é a melhor eu usar? Ou só porque todo mundo tá usando eu tenho que usar também? Não é bem assim, né? Então é isso, não dá pra eu também jogar um monte de ferramentas e falar, não, porque todo mundo tá usando eu tenho que usar todas as ferramentas. Mas será que ela me cabe? Né? Será que faz sentido? Então a gente tem discutido muito isso nesse mundo de tudo é IA, tudo é tecnologia, inovação e esse hype todo. E eu acho muito louco porque tem uma questão de... Saíram uns estudos já, né? De atrofia de cérebro porque absurda. Você está usando demais. Exato. E eu passei por isso recentemente agora nesse meu retorno 100% empreendedor. Tenho usado bastante a ferramenta. Mas em contextos diferentes funcionam para coisas diferentes, né? Eu sempre escrevia meus roteiros antes na mão, né? 2020, 2022, que foi a época que eu estava lá quando eu comecei o Lidera com mais força. E aí agora eu estava escrevendo muitos roteiros com uma velocidade muito grande, assim, né? Sentindo assim, também, tá tão neutrão esse negócio aqui. E eu tô sentindo que as ideias não estão aterrissando tão legal. Putz, eu tô perdendo a oportunidade de ser criativo. Eu vou fazer esse negócio aqui. E se você pede pra IA ser criativa, ela é criativa até um ponto. Exato. Afinal, ela é um robô, né? Afinal, nossa, eu esqueço. E tem umas horas que você se embanana mesmo. Tem um negócio que eu faço lá no meu ChatGPT, que eu pego os livros dos meus autores que eu gosto, e aí eu subo num agentezinho. Então fica com a carinha lá dos autores que eu gosto. O Simon Sinek, o Alex Hormozzi. E aí eu fala como se fosse ele. E aí troco ideia. Às vezes eu pego uma brisa lá e faço, nossa. Tô batendo uma papo trocando uma ideia aqui. Eu e o Simon Sinek, né? O propósito e tal, não sei o quê. Nossa, velho. Você pega se preocupando com ele, tudo bem. Tudo bem. Mandando mensagem. Exato, a gente é isso. Só que tem muitas falhas ainda. Fico com medo até de quando eles resolverem, mas tipo, eles tendem a te reforçar demais, né? Você fala, eu tô pensando numa estratégia mais ou menos assim, o que é que você acha? Muito bom, Gabriel, genial, você realmente é muito bom. Isso com certeza vai dar certo. Eu vou... Mexeu comigo agora. Eu achava que só ele achava um gênio. Mas... Era só pra você, né? Não era pra todo mundo. Só você é um gênio. Achava isso. A realidade é que nenhum de nós é um gênio. Que ele Exato, ele só fala pra agradar a gente. Aí eu falo, não, começo a escrever, começo a montar a estratégia lá, vou fazer assim, vou fazer assado. Daqui a pouco, manda mensagem de novo pra ele. Simon, eu mudei de ideia totalmente. Eu acho que é 100% pro outro lado. Tipo, 180 graus errado. Gabriel, sua perspicácia é impressionante. Você conseguiu ver com ainda mais detalhes agora a clareza da sua estratégia. Incrível. Pô, irmão. Nem eu sabia qual era tudo isso. Deixa eu voltar pro meu caderninho aqui. Mas é muito de usar a IA como um recurso, não como o produto final. Exatamente. E a gente tem que ter uma capacidade crítica para entender que aqui é uma ferramenta que eu vou trazer no meu repertório e nós vamos ali trabalhar em cima disso. Não esperar que ele faça tudo. E aí considerar que aquilo ali é o final e sem nível crítico nenhum, né? Exato. Muito bom. Gabriel, conta pra gente um pouco do que você espera que as pessoas que passam pelos seus treinamentos, elas consigam levar para suas carreiras. Então, no fim do dia, qual que é o teu propósito maior com isso? Assim, o que você acha que faz sentido para depois? Eu quero que elas consigam executar as funções dela com mais tranquilidade. Porque a gente fica... As pessoas tendem a perceber o nosso estado emocional, né? Se a gente está nervoso, as pessoas percebem que você está nervoso, etc. E principalmente voltado à comunicação, né? Quando a gente vai se comunicar, geralmente às vezes fiquei sabendo que vou ter que fazer uma apresentação. Você fica a semana inteira suando, treinando, desesperado. E acho que o meu grande objetivo é fazer as pessoas conseguirem se comunicar, é um elemento disso, mas exercer suas funções de uma forma mais tranquila e com menos ansiedade, menos estresse e com maior performance, né? Executando elas de melhor forma. Completar já. Sim. Não, tô precisando. A gente vai sair daqui, Gabriel, já fechou. Já fecha. Já fecha. Lógico que depende de... Cada cliente tem seu propósito, sua dor quer sanar. Mas a gente conversa depois daqui. Mas, Gabriel, é engraçado que eu acho que a gente estava conversando hoje lá na Find que existe uma pesquisa, e não vou trazer os números, porque, enfim, não decorei isso, mas que indica que o ser humano ele tem muito mais medo de se comunicar, de falar em público, do que morrer. Eu já vi isso. Olha com o que você está trabalhando, Gabriel. É um negócio... A dor é muito grande. A dor é muito grande. A dor é muito grande. E aí eu acho que uma das coisas super interessantes tem a ver até com aquele elemento da senioridade que você tinha falado. Qual é uma das razões principais que a gente fica com tanto medo de falar em público? A gente tem uma dificuldade muito grande de ser vulnerável. Né? De tipo, as pessoas te verem errando, verem que você é uma pessoa e que... Pensar que você não é capaz e aí você vai errar e...
Só que um exercício que eu sempre faço com meus alunos, né? Melhor e pior cenário, né? Qual é o pior do pior do pior? Pior. Deu tudo errado. Você fez xixi na calça lá no palco. Qual é a pior das hipóteses que poderia acontecer? E aí depois? Tipo, sua vida vai acabar? De fato? Não. Né? E às vezes o nervosismo que a gente sente pré-apresentação é muito pior do que a pior das hipóteses. Sim. Né? Você falou, esqueceu a apresentação toda, deu tudo errado, teve que recomeçar. Tá, foi desconfortável, foi ruim, mas você pegou e fez. Só que as 5 dias que você ficou sem dormir antes foram muito piores, com certeza, sem dúvida, do que se der tudo errado. Entendeu? Então, essa ideia de aceitar o pior cenário e tá tudo bem se ele acontecer, é meio libertador, assim. Sim. É fácil falar, né? Agora, você se sentir dessa forma é um processo. Boa. E como é que você vem aplicando na Lidera, acho que pensando um pouco até na sua trajetória como um todo, né? Como é que você aplica na Lidera os conhecimentos que você mesmo ensina sobre liderança? Como é que isso faz parte do teu dia a dia dentro da companhia hoje? Legal. A companhia hoje, por enquanto, sou eu e meus freelancers que me ajudam, né? Mas eu acho que, pro tamanho de empresa que eu estou hoje, né? Que a gente está, dando contexto, eu estava fazendo, comecei esse ano voltando na Lidera, aos poucos, botando o pezinho na água, mas ainda estava trabalhando na XP. Deu maio, eu fiz... Tá. É isso. É isso. Então tem 45 dias. Ontem que estamos de volta. Graças a Deus, muitas coisas já acontecendo. Mas alguns princípios que eu tento levar para a forma que eu delego as tarefas, o jeito que eu lido com as pessoas. Sempre que eu vou fazer uma delegação, o propósito da tarefa tem que ficar muito claro, no sentido de... Não é só, ei, macho, faz esse negócio aí. Uhum. É tipo, qual é o indicador que isso vai mexer? Por que isso é importante? Né? Porque a pessoa tende a fazer com mais esmero ali, ela entender que aquilo ali é importante. O segundo é usar mais perguntas do que usar o imperativo, né? E aí eu gosto muito da ferramenta dos microcontratos, que é, em vez de eu dizer, eu preciso disso aqui feito até amanhã. E ponto. Eu prefiro explicar o porquê que aquilo ali é importante, dizer se é urgente ou se não é urgente, perguntar, João, quando é que você acha que você consegue me entregar? Aí eu consigo entender se a pessoa está muito ocupada, se ela é determinada, se ela não é, várias outras coisas. E aí se ele me dá uma data que é desalinhada com a minha expectativa, eu falo, cara, na real, dado a urgência, eu precisava 2 dias antes. Você acha que dá certo? 90% das vezes a pessoa, quando ela me deu uma data já com alguma folga, né? Ela fala, não, acho que dá certo. E aí você ajusta as expectativas. Mas a partir do momento que a outra pessoa que disse o sim e não fui eu que mandei, agora ela está comprada. Ela assinou um microcontrato ali comigo que faz sentido aquela data. Não é só uma... Faz esse negócio aí. Uhum. Então essas são algumas coisas que eu tento levar na forma que eu trago a gestão dos times ou dos prestadores de serviço que trabalham comigo. Sim, muito bom. E eu acho que pensando no nosso dia a dia e na geração de agora, né? Quando a gente pensa no hoje, você trabalha com muita gente em início e transição de carreira, né? Quais são, né, os principais desafios dessa geração? Assim, o que você acha que são os top 3 de desafios nisso? Legal, hein? Muito, muito boa essa pergunta. Pode ser o top 27? Pode. Se quiser o top 50 também. Então, tá, tem muitas coisas interessantes da gente pensar, né? Eu acho que algumas são mais específicas dessa geração, algumas são menos, algumas são um pouco de adaptação para os tempos atuais. Mas uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos, principalmente que estão buscando fazer uma recolocação, estão em busca de um emprego, fazendo processo seletivo, que eu faço esse tipo de mentoria também, a gente tende a achar que somente as nossas experiências formais são as coisas que vão nos vender para uma empresa. Então, se eu não tive uma carteira assinada, não pode botar no currículo. E eu nem posso contar história sobre isso. Sim. Só que eu tendo a dizer que, quanto mais aleatórias, às vezes, as histórias que você tem para contar em uma entrevista, mais você vai chamar a atenção. Sim. Né? Tem uma história, inclusive, que eu contava que uma vez que eu coloquei um filme no cinema. E era um filme de zumbi. Um negócio de maluco. Como assim? Você tem um filme no cinema? Tecnicamente, sim. Aconteceu uma vez. Estamos falando com a gente precisa de um novo podcast. Um novo podcast para falar... Tem que suas aventuras. Aí eu vim com roupa de Faria Limer. Na próxima eu venho com roupa de cineasta. Perfeito. Tá bom. Por favor, atenda o dress code. Atenda o dress code. Né?
Mas é tipo, pô, chamou atenção. Se fosse uma entrevista, tecnicamente é uma entrevista isso aqui. Tecnicamente a gente está te avaliando. Mas é um podcast, né? Mas chama atenção, que história é essa? Me conta mais, né? E esse é um exemplo um pouco esdrúxulo porque é um excesso, assim, né? Essa questão desse filme no cinema no zumbi. Mas eu sempre contava nas entrevistas e funcionava. E a maioria das vezes, você tem algum outro projeto que você fez ou na faculdade ou o trabalho, que vale a pena você colocar lá, que vai estar comprovando que você tem skills necessários para o trabalho. Às vezes, se você tinha uma posição de analista júnior e nunca liderou uma equipe, mas teve um evento que você organizava todo ano e que você tinha 20 pessoas para coordenar. Pô, se você coloca isso no seu currículo, você está demonstrando senioridade, que você não é só o analista júnior, você é o cara que organizava um evento. Sim. Então, a gente às vezes é meio tímido com isso. De, tipo, invalida até, né? A gente valida. Não, mas isso aqui foi só quando eu fiz. Não conta não. Então, seu irmão tá bem aí, o ouro tá na tua cara. Você diz, eu só tive essa experiência de analista júnior, eu só fui estagiário aqui em tal lugar. Não obrigatoriamente, né? Você pode pensar em outras formas de se vender e de uma forma mais multipotencial, né? Porque uma coisa muito legal do momento que a gente está agora, encaixando com sua pergunta, é que praticamente qualquer formação pode fazer praticamente qualquer função dentro de uma empresa. Né? Tirando, tipo, advogado ou médico, engenheiro, mas, tipo, você, psicóloga, pode ser engenheira de dados, se você quiser. Sim. Se você comprovar que estudou, que sabe fazer, faz 10 cursos no Udemy ali, e aí fez uns 3, 4 projetos de freelancer ali para colocar as coisas na prática, conseguiu colocar no currículo e vender teu case, virou engenheiro de dados. Sim. Ou analista júnior de dados. Acho que é tudo storytelling, assim, né? E é o que você consegue trazer pra bagagem. Eu lembro a primeira vez que eu fui me tornar uma pessoa de recrutamento, eu era uma psicóloga que trabalhava numa ONG. Eu falei, como é que eu vou me vender que eu sei trabalhar no mundo corporativo, executivo, conversar com gente C-level e super júnior, assim, recém-formada. Eu falei, e agora? E aí foi montando ali minha história e o traquejo e habilidades que você vai somando, né? Então, aquela coisa da mãe que vai lá, filha, vai dar certo. Aí fica na sua cabeça e uma hora o negócio foi, né? Então, acho que tem muito de você acreditar também, né, nesse processo. Total. E ter coragem de vender essas histórias que são um pouco mais diferentes e fora da caixa. Porque as tuas hard skills são específicas para vaga. Mas as tuas soft skills são tuas soft skills para qualquer vaga. Exatamente. E aí eu sempre falo para essa galera, né? Às vezes quando a gente vai... Como é que geralmente se prepara para entrevista? Ai, meu Deus, apareceu essa entrevista aqui. Deixa eu ver quais são as perguntas que eu tenho para responder mesmo. Aí você entra naquele mesmo blog. Eu acho que só tem um blog que tem tipo todas as perguntas. Né? 100 perguntas de entrevista. Você começa a ler. Aí você vai... não, essa aqui eu tenho que saber. Ponto forte, é ponto fraco, uma situação assim. Daqui a pouco você memoriza todas as potenciais respostas. Chega lá, robozinho corporativo. Exato. E aí a pessoa não tem nada daquilo. A pessoa te pergunta uma outra coisa. Mas eu falo, e agora? E agora? Lascou. Eu não sei essa parte, moça. Essa parte não tinha lá nas perguntas. Não estava escrito. Não sei. E às vezes você até sabe, né? Você até sabe, se você tivesse pânico. Encaixa muito com o que eu te falei, de fazer as pessoas estarem um pouco mais calmas e mais tranquilas, com um estado emocional mais legal na hora de executar o que elas têm que executar. Se tivesse mais tranquila, a resposta tinha vindo. Como é que eu falo pra galera, geralmente, que é uma forma melhor de se preparar? Em vez de você pensar em todas as potenciais perguntas, você pensar em mapear todas as histórias. Quais são as histórias interessantes que eu tenho para contar? Porque aí, quando você mapeia suas histórias bem, você fica com elas no seu cinto de utilidades. A pergunta que vier, rapaz, você tira aqui o batirangue e responde. E é isso. Aí você tem 10, 15 histórias que você vai, conta pro tio, conta pra tia, conta pro papagaio, fala aqui no almoço, tá com seu amigo e etc. Aí você já tá acostumado a contar as histórias. Chega na hora, natural. Não tem que ficar decorando milhares de perguntas. Né? Sim, muito bom. E baseado na sua experiência, Gabriel, conta pra gente quais são as competências de liderança que você acredita que são as mais críticas pro futuro? Nossa. Profundo. Pausa. Pode pensar. Tá. Acho que empatia, com certeza. Né? Nossa, número 1, acho. Número 1. Eu acho que o mundo que a gente está, tem um elemento curioso que as pessoas estão ficando cada vez mais... Tá me faltando a palavra. As pessoas estão querendo cada vez mais de seus trabalhos, né? Ser menos só uma forma de remuneração, mas ser uma forma de alcançar um propósito ou ter algum nível de fulfillment ali, né? De preenchimento. E aí, pensando nisso,
acho que os líderes têm que olhar para as carreiras dos seus funcionários dessa forma também. O que eu quero dizer com isso? De você saber ter uma visão de construção de plano de carreira, né? Lá na XP, alguns heads, alguns executivos muito sênior falavam muito disso. De, cara, você tem que entender onde é que teu funcionário quer estar daqui a 5, 10 anos. E tem um dos meus mentores lá, que era da XP também, que ele falava, cara, o meu objetivo aqui como líder é ser uma ponte de onde você está para onde você quer chegar. Não obrigatoriamente você vai ficar comigo aqui durante toda a sua carreira. Não é esse meu objetivo. Né? Então você entra com empatia aí também. Mas você mapear o que a pessoa genuinamente quer. E volta para o elemento da provocação, né? Então, às vezes a pessoa não faz ideia do que ela quer. E se você é a pessoa que ajudou ela a mapear o que ela realmente quer fazer e onde é que ela quer estar daqui a 5 anos e faz ela perceber que ela podia estar mais longe do que ela imagina, você vai mudar a vida dessa pessoa, basicamente. Então, acho que os líderes eles têm que estar olhando um pouquinho não só para o resultado de agora, mas para onde aquela pessoa quer chegar, para você ajudar ela a desenvolver essas habilidades. E a partir do momento que... Olha como as coisas se conectam de uma forma legal, né? A partir do momento que esse meu líder, ele é um passo para eu chegar onde eu quero chegar, é muito importante que eu ajude ele também e ajude ele a bater as metas dele e ele vai me ajudar a desenvolver as skills que eu preciso para chegar lá. Então fica uma via de mão dupla, né? Eu vejo poucos líderes tendo essa visão de um pouco mais longo prazo. Nem é tão longo prazo, né? Daqui a 5 anos, né? Que para algumas pessoas é muito, para outros é pouco. Boa. Mas acho que isso é uma coisa importante. Boa. Eu acho que a gente falou bastante também dessa questão da confiança, né? Da gente empurrar o outro e às vezes ser o empurrãozinho, ou às vezes precisar do empurrão. Como é que você ajuda as pessoas a superarem um pouco essa síndrome do impostor? Vou anotar. A síndrome do impostor é... Tomem notas. Tomem notas. Acho que a outra pergunta que você pode fazer é como é que você faz para superar a sua síndrome do impostor, né? Porque ela tá lá todos os dias também, né? Ela bate na porta o tempo inteiro. Ela bate na porta o tempo inteiro. E eu acho que a ação é o que vai definir, no final das contas, o resultado gerado. Tudo bem ter a síndrome do impostor. Desde que você não deixe isso, desde que isso não te impeça de agir. Tem uma frase que eu gosto, ainda vou fazer um post sobre isso. Pode ser que seja esse agora, pode ser que vire esse post. Ao ar. Nossa, a gente tá vivenciando o momento. Vivenciando o momento, olha aí. Vocês vão ver um negócio aqui, uma genialidade. Tá vendo? Olha aí. Tem uma frase lá nos Estados Unidos muito grande, que é aquele fake it until you make it. Maravilhosa. Sim, super famosa. Eu particularmente não gosto muito dela. De tipo, você vai fingir até você ser. Porque, de certa forma, você sempre vai estar pensando que você é uma farsa. Exato. Tá. Né? Você está sempre fingindo. Tem um ponto de verdade nessa frase, no sentido de, tipo, é para você botar você para agir, mas eu gosto de pensar no oposto. Em vez de fake it until you make it until you fake it. Então faz com tanta intensidade e com tanta recorrência que vai chegar uma hora que você vai ficar tão bom que você vai ter que fingir que não é tão bom assim. Você já viu aquele... Nossa, tem muito animal. Mas aquele músico, sabe? Às vezes que o cara é muito bom. Eu sou músico, então eu vejo esses caras às vezes. Você consegue sentir o cheiro. Aí você fala, pô, você toca violão? Toca um pouquinho. Aí você vai ver. Arranha, você vai... Nossa! Ele dobra o violão. Ele dobra o violão. Então eu gosto de pensar mais dessa forma, né? Eu vou fazer tanto que eu não vou precisar provar nada pra ninguém, pô. Não vou precisar fingir nada. E eu acho que essa é a melhor forma, né? Porque se torna de um jeito natural. Sim. Não fica pesado, né? Porque você não fica com aquela cobrança de eu tenho que fazer. Vira uma coisa meio, tá bom, vou fazer aqui. Vou fazer e tudo bem. Se não tipo, eu não preciso estar tão grandão assim. Tipo, se tiver alguma coisa que eu não sei, eu vou fazer uma pergunta, uma provocação, em vez Exato. Você pegando um gancho do que você falou, eu faço algo de forma até bem empírica. E talvez seja uma técnica sua. Que tem aí por trás. Eu gosto de anotar os meus resultados. Pequenos. Hoje eu consegui tomar tantos litros de água. Tô falando uma coisa bem pequena. Hoje eu consegui escrever tantas páginas de algo que eu estava desenvolvendo. E vou anotando, porque quando eu estou com esse sentimento de que não consigo, será que eu sou uma farsa? Será que eu posso? Eu olho algum resultado que eu tive. E aquilo reverbera de uma forma boa em mim. Sim. E aí eu resgato, não, eu consigo sim. São as pequenas vitórias, né? As pequenas vitórias. A gente tem o costume, acho que, de só comemorar as grandes vitórias. Mas acho que quanto mais a gente se reconhece, né, nas pequenas coisas do dia a dia também, isso também já vai fazendo diferença, né? Sim. Pra mim faz muito sentido, assim. E reconhecer, né? Criar o hábito de comemorar as pequenas coisas. Às vezes a gente pensa, tipo, não, se eu comemorar,
eu vou estar satisfeito e eu não vou deixar de correr atrás, né? Eu acho interessante isso, porque pessoas diferentes são motivadas por coisas diferentes, né? Mas eu acho que existem formas diferentes de se motivar. Tem amigos meus que ele é masoquismo, assim, ele fala, cara, você não tá fazendo o suficiente, você tinha que fazer mais. Você tinha, nossa, pelo amor faça enquanto eles duram. Faça enquanto eles durmam. E tipo, essa cobrança grande para ele funciona para ele e ele se sente bem. Ele tem uma mentalidade muito competitiva, muito de atleta. Então, para ele funciona. Acho que para a maioria das pessoas não funciona. E gera até uma frustração no final. Gera até uma frustração, né? Então, existe o outro lado, que é, em vez de você se bater pelo que você não fez, é você comemorar o que você fez. Então se propor a fazer algo que você vai conseguir fazer e depois fazer, putz, um brinde aqui que a gente conseguiu fazer o que foi proposto. Sim. E, Gabriel, que conselho você daria para alguém que está no mesmo cenário que você, assim, lá de trás, de querer sair do ambiente corporativo, fazer uma mudança e se jogar no empreendedorismo? Nossa, que pergunta boa. Tá. Vem aí o conselho, hein? Eu acho que você tem que buscar alguns níveis de validação de que você não tá maluco. Não do GPT. Não tô pirando. Não do GPT, porque ele vai dizer que sua estratégia tá maravilhosa. Exato. Você tem que ser responsável financeiramente, né? Não se jogar sem ter uma previsibilidade de caixa, sem ter uma reserva ou um suporte, né? E você tem que escutar seu visceral também. Aquele negócio ali que tá falando ali no fundo da alma. Aí eu vou trazer umas ideias interessantes, tá? Que eu acho que vale a pena compartilhar. Quando eu estava lá em Nova York, inclusive trabalhando com recrutamento, só que era um recrutamento meio louco, era meio uma mistura de comercial com recrutamento, com customer success, com broker. Era um negócio, um pouco de tudo. Um negócio de doido. Foi muito bom os primeiros 8 meses ali e tal. Só que era um ritmo extremamente acelerado. E o diferencial para você se destacar era você ser muito rápido. E não obrigatoriamente ser pensar mais ou ser analítico. E eu sou um cara analítico. Eu estava sentindo falta disso. Não estava vendo muito progresso na minha carreira. Estava crescendo... Progresso que eu digo, eu não estava vendo muito para onde eu ia na carreira que ia fazer sentido. Tinha sido recentemente promovido para Project Leader lá dentro. Só que eu tava, aquele negócio ali não estava batendo, sabe? Como o trabalho era muito intenso, a gente terminava sempre tarde todos os dias, eu estava tendo muita dificuldade para dormir, estava até tomando remédio. Só que eu estava morando em Nova York. Com a qualidade de vida massa, a nível de tipo, um apesão bonito, com janela e tal. Tipo, todo mundo queria estar naquela situação ali. Só que eu não estava satisfeito ali, não, visceralmente ali, no fundo eu não estava satisfeito. Só que eu falei, Gabriel, como é que você ousa não estar satisfeito? Sim, nossa, deve ser um negócio... Qual é o seu problema? Meio que white people problem, assim, né? Porque eu não estava lá em Nova York, né? Mas tinha um negócio que me pedia que... E se eu não pegasse uma hora e eu escutasse meu visceral e fizesse, tá bem, vou fazer uma movimentação, alguma coisa eu tenho que fazer. Eu ia continuar lá e provavelmente não estaria feliz. Então lá eu estava num momento pré-burnout e aí eu tomei uma decisão de fazer uma movimentação. Foi o primeiro momento que eu escutei esse meu visceral. Quando eu cheguei, estava aqui na XP, mais uma vez, estava tudo muito bem, só que agora eu não estava desesperado. Em Nova York eu estava desesperado. Na XP eu estava trabalhando com treinamento, eu trabalhava na área de treinamento da XP como Product Manager. Estava com um time bem legal, galera assim, super gente fina. Tava conseguindo administrar bem as demandas de trabalho. A XP é bem intenso, mas eu tava conseguindo, não tava pirando que nem eu tava em Nova York. Tava sendo bem remunerado. Falei, tem uma coisa faltando aqui, né? Então, antes era desespero que tava me levando pra sair, agora era tipo, tá, eu tô bem. Mas alguma coisa não tá encaixando. Alguma coisa, não é nem que não tava encaixando, é tipo, quero uma coisa a mais. Tem uma coisinha. Falta mais. E aí eu lembro que eu conversei com um grande mentor meu, que ele por acaso saiu da XP. E ele é fissurado pela XP. E aí eu falei, cara, na saída dele da XP, eu peguei e perguntei pra ele, cara, o que é que eu faço? Eu tô com essa situação aqui, tô começando a empreender já tô com alguns clientes, mas eu queria esperar de repente mais 2 anos aqui na XP e ver pra onde é que vai. E aí ele me trouxe uma reflexão que foi genial. Que ele falou assim, Gabriel, o que é que o teu visceral tá te dizendo? Essa foi uma das primeiras pessoas que me começou a falar esse termo visceral, né? Assim, tipo, para o que você tá pensando, todas as justificativas, tipo, o que teu corpo tá te pedindo? Fiz, cara, acho que tá pedindo pra eu ir. Ele fez, então,
pensa a respeito e respeita o que o teu corpo está te dizendo. Sim. Aí, deu uns 2 meses, eu tomei minha decisão. Mas é raro a gente faz o oposto, geralmente, né? Uhum. Se o meu visceral tá me dizendo aqui, ou se eu tô tendo uma emoção aqui específica, não, eu tenho que enterrar. Uhum. Exato. Né? Só que muitas vezes tem muita informação útil ali. Acho que a gente tem que olhar para as emoções, às vezes, como informações, né? Uhum. E aí agora... Sinais, né? Sinais ali, né? Intuição. A gente tende... Acho que é uma coisa um pouco que vai aparecer mais nos próximos anos. E aí, cada vez mais a gente fala um pouco de intuição também, né? Porque... o quinto elemento tá aí, né? Total, a intuição, ela é isso, assim. Você... Uma força além, energética, que tá por dentro de você, assim. E hoje em dia já tem muitos estudos voltados para isso, né? O quanto que isso é real e vai se tornar cada vez mais. É de você se ouvir, é de você entender o que tá por trás do que é só a matéria nossa aqui, né? Enfim, então tem as sensações do corpo, tem a energia que você sente de fora, tem a intuição por trás. Então, acho que é você saber ouvir e sentir, na verdade, né? Mais disso, assim. E escutar, total. Sim. Total. E às vezes eu acho que a gente se sobrecarrega tanto na correria do trabalho, Sim. maximizar a quantidade de coisas feitas, que a gente... Da checklist, que é altamente viciante, é gostoso, é muito né? maravilhoso acabar o dia com o checklist. Que a gente não consegue ver... Tem esse lado meio sinais do corpo, com essa coisa um pouco mais filosófica, mas tem o lado mais pragmático no sentido de... Será que essa estratégia que eu estou fazendo aqui está dando certo? Será que é isso aqui que eu quero mesmo? Será que esse caminho realmente é bom? Ou será que eu só estou me atolando de coisa e maximizando a quantidade de coisas que a gente faz, né? Tem aquela famigerada comparação de eficiência e eficácia, né? E aí tem um autor, o Tim Ferriss, que ele fala que ele trabalha 4 horas por semana, se não me engano, no livro dele. E aí, super polêmico esse livro. Nossa, polêmico. Sim, aí já dá 3 podcasts só pra falar. Só pra falar desse livro. É um belo de um livro. Funcionava, tipo, ele... Nos anos 2000 ali, 2010, era melhor. Hoje acho que já não se encaixa tanto mais. Seria umas 3 horas. 2h30. Mas ele traz uma reflexão muito boa. E definitivamente ele trabalha muito mais do que 4 horas por semana, né? Com certeza. Com certeza. Sem dúvida. Mas ele fala o seguinte: o que faz eu ser capaz de alcançar as coisas que eu sou capaz de alcançar não são eu maximizar a quantidade de tarefas feitas, mas é eu escolher muito bem quais são as tarefas que eu vou fazer no meu dia. E isso exige você ter uma capacidade de escutar muito grande, né? Metafórica e fisicamente. Né? De tipo, tá, para onde que o meu negócio está indo? O que é realmente importante para ele? Se eu só tiver 3 tarefas para fazer hoje, quais vão ser essas 3 tarefas que eu vou fazer? Priorização total. Às vezes a gente quer só empilhar a tarefa. Sim. E matar o mais rápido possível. Mas às vezes, de uma lista de 10 tarefas, tem uma tarefa que se você fizesse antes, você às vezes tirava a necessidade de fazer as outras 7, 8. Né? O essencialismo fala muito disso, né? O livro. Inclusive tem um livro, o outro livro seguinte desse cara que escreveu o essencialismo, que chama Sem Esforço. Sem Esforço. E é bizarro. Bizarro. Vocês estão anotando, pessoal? Dicas de livros. Aí eu gosto, viu? Aí já pode mandar a listinha. Que essa eu já ia te perguntar, que essa tá sempre nas nossas perguntas. Livros, dicas de livros, filmes, séries. Aí dá pra gente fazer um outro podcast só de livro. Sou viciado. Eu escuto muito audiolivro, né? Daí vai muito rápido os livros. E aí é muito interessante isso, que o cara que... Todos esses coaches de produtividade, eles falam de... Esses mesmos caras que falam de fazer muito, fazer uma quantidade bizarra de tarefas por dia, muitas vezes são os mesmos caras que indicam o essencialismo. E o cara que escreveu o essencialismo, ele fez também esse livro que chama Sem Esforço, que ele fala sobre tirar o pé do acelerador, a mesma ideia, né? De fazer as tarefas com calma e com profundidade, em vez de fazer com velocidade. E fazer elas com menos estresse, uma forma mais meditativa, que você tende a ter mais resultado. O que sabendo o porquê dela, né? Sabendo o porquê dela. Qual é a finalidade daquela tarefa? Qual é a finalidade daquela tarefa? Que aí entra na eficácia e não na eficiência. Perfeito. Maravilhosa. Captou. Aprendi, anotado. Agora vou colocar em Bloco prática. de notas em dia. Bom demais. Muito bom. Gabriel, indo um pouco pro nosso fim. A conversa tá muito boa. Mas indo um pouco pro nosso fim aqui. Eu sei que você citou alguns livros agora. E é super interessante da gente ir anotando. Mas eu gosto sempre de fazer essa pergunta. Ela tá sempre no nosso dia a dia. Se você pudesse citar talvez 1 ou 2
para quem tá também pensando nesse momento, né, de transitar de uma vida corporativa para o empreendedorismo, alguém que precisa de algo ali que pode dar um start. Se você puder recomendar uns 2 livros pra gente. Tá. Ou séries ou filmes. Tem um livro para mim que mudou minha vida e eu escutei ele antes de tomar minha decisão de sair da minha empresa lá em Nova York, que chama Designing Your Life. E aí ele fala muito sobre... Ele fala primeiro de você ter uma vida intencional, no sentido de fazer o que realmente faz sentido para você, e que não é trivial saber o que faz sentido para você. Então você tem que tratar a sua vida e a sua carreira como se fosse um produto que você vai construir. Quando você vai fazer um produto, geralmente você tem 2 fases, o discovery e o delivery. Sim. Você às vezes passa meses no processo de discovery, né? De entender, faz sentido fazer esse produto ou não. Mas com a nossa carreira a gente não faz isso. A gente acho que essa vaga aqui me falaram que era boa, vou cair aqui, diz que ganha bem. Aplica, chega lá, não tem nada a ver. Então ele fala muito sobre fazer discovery de carreira, de você conversar com muitas pessoas, de você entender como é o dia a dia das pessoas, se aquilo faz sentido para você, se aquilo ali não faz, se ser mais intencional. Sensacional esse livro, super recomendo. Boa. Esse segundo eu não li, mas eu gosto muito da filosofia por trás dele, chama The Pathless Path, o caminho sem caminho, né? E ele fala da ideia que antes a gente tinha uma trilha de carreira muito objetiva. Você fica 30, 40 anos numa empresa, você vai crescer subindo a career ladder, né, a escada corporativa, e uma hora você chega lá. Mas hoje os caminhos são muito pro bem ou pro mal, são muito mais heterogêneos e depende de um certo nível de generalismo misturado com especialismo para você poder ir daqui para lá. Então, é muito interessante. Ele faz essas argumentações sobre como você não precisa ter um plano obrigatoriamente ideal do começo ao fim. É muito difícil você pensar daqui para 10 anos. Pode ser que seu emprego nem exista, que você está agora, daqui a 10 anos. Então, muito mais para você fazer ciclos iterativos e você ir pivotando, entendendo, não ficar super apegado a ter... A minha meta daqui a 5 anos é essa e eu tenho que chegar lá a qualquer custo. 2 livros legais. Gostei desse do caminho, porque acho que a gente tende, né? A gente vinha, acho que de trajetórias de gerações passadas, muito por esse caminho mesmo, né? O lado profissional, então... a era de que quais as profissões que dão mais dinheiro, as profissões que você vai ganhar mais e que é isso, né? Você tem um caminho linear. Sim. Mas hoje é muito diferente, né? Tudo muito fluido. Você pode mudar a qualquer momento. Você pode empreender, pode não dar certo, pode voltar. Pode empreender de novo, pode mudar de estrutura, pode mudar de área. Então, hoje que a gente tem muito mais oportunidade também de poder ser, né? Acho que nos dias de hoje, assim. Boa. E, Gabriel... O que você gostaria que as pessoas lembrassem dessa conversa? O que fica? O que você não quer deixar passar? Tem uma frase... De quem é essa frase? É da Madre Agathe Verhel, que ela falava o seguinte: podemos muito mais do que imaginamos. E a gente conversou um pouquinho sobre isso. Sim. Hoje eu acho que essa é uma mensagem boa. Sim. No sentido de, tipo... Até me arrepiei. Animal. Sensacional. Amei. Eu amei muito. E conta pra gente onde as pessoas podem te encontrar, te conhecer mais sobre a Lidera. @gabriel.lidera. @gabriel.lidera, pessoal. Gabriel.lidera. No Instagram podem me acompanhar no LinkedIn também, Gabriel Mendonça. Maravilha, maravilha. Gabriel, super prazer te conhecer. Foi maravilhoso o nosso papo. Muito bom. E pra vocês que assistiram a gente, tenho certeza que vão gostar muito da história, gostaram muito da história, na verdade, do Gabriel. E é isso, a gente se encontra... Antes de eu falar que a gente se encontra, agradeço também a minha co-host, Monique, que esteve presente aqui com a gente. E a gente se encontra no próximo Findcast.